Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está ouvindo ou assistindo a gente. Esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal, e eu sou o Ailton Zulu. Vamos lá. A Chamosa é a acolhedora cidade de Paraty, localizada entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, no litoral sudeste brasileiro, sediará o mais novo evento, Paraty Brasil, by UTMB, do dia 22 a 24 de setembro de 2023, com o apoio do governo do estado do Rio de Janeiro, da Prefeitura de Paraty e do ICMBio. Rodeadas por grandes montanhas e florestas, Paraty promete uma recepção calorosa para os corredores com o seu famoso centro histórico colonial, primorosamente preservado, e as suas ruas de paralelepípedos que abrigam edifícios do século 17 e 18, com mais de 50 praias exuberantes, pertencente à famosa Costa Verde. Paraty é um dos destinos mais visitados do Brasil. A cidade é rodeada pelo Parque Nacional da Serra da Bocaina, patrimônio mundial da Unesco, com mais de 106 mil hectares, composto em sua maioria por uma mata atlântica nativa. Os corredores descobrirão as diferentes paisagens da região, desde as praias ao seu redor de Paraty até uma das serras mais imponentes do Brasil, com picos de 1.840 metros de altitude, através de trilhas que conectam o litoral às matas nativas e às montanhas dos vilarejos locais. Eu falei tudo isso para receber aqui hoje Rafael Miranda, diretor-geral da UTMB Paraty. Muito obrigado, Zulu, pelo convite. É um prazer estar aqui com você para bater um papo sobre a chegada da UTMB no Brasil, né? Muito legal. Primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite, né? Eu fiz aqui essa explanação sobre um lugar lindo, né? Mas eu já vou perguntar para você, Rafael, por que Paraty foi escolhido para sediar essa etapa, né, da UTMB Brasil? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, viu, Zulu? Porque escolher um lugar bonito no Brasil para se fazer uma prova de trail é difícil, porque a gente tem muitas opções legais, né? Mas, para tentar resumir uma história longa aqui, a gente ficou alguns meses fazendo estudos, desde 2019, 2020, pré-pandemia, que é quando toda essa história começou, né? Tentando encontrar um destino interessante. E Paraty tem diversas características, muitas delas você leu aí no nosso briefing inicial. E um dos pontos mais importantes assim, que eu destaco de Paraty é a capacidade de acomodação, a quantidade de atrativos turísticos que a cidade tem ao seu redor, e a Mata Atlântica da Serra da Bocaina, que é algo assim... Eu tô conhecendo essa Mata Atlântica cada dia que passa. E, assim, ela é extraordinária. É uma coisa, assim, impressionante. Talvez seja o maior destaque de todos, Zulu, principalmente quando estou lembrando agora das visitas técnicas que eu tive aqui da França. Quando eles pisavam dentro de uma trilha na Mata Atlântica, eles ficavam malucos. Eles falavam assim, eu estou num dos lugares mais bonitos que eu já percorri, assim. Porque para o europeu é muito diferente, né? Eles não têm esse tipo de mata e vegetação. E eu ouso dizer que acho que muitos brasileiros também não conhecem muito bem o que é Mata Atlântica. Assim, eu também já corri bastante aqui no Brasil, e o que tem na Serra da Bocaina é uma coisa muito especial, assim, muito preservado. O Parque Nacional da Serra da Bocaina tem centenas de quilômetros de trilhas ali dentro, e Paraty reúne muitos fatores. Então, acho que desde de ter uma cidade-sede que comporta, enfim, já recebe muitos turistas ao longo do ano, até o Parque Nacional da Serra da Bocaina com trilhas assim históricas, né? Então é muito interessante. Muito legal. Eu queria voltar um pouquinho, né? Fala um pouquinho sobre você, Rafael Miranda. Você acabou de falar que corre montanha também. Se apresente aí para as pessoas, para elas terem uma ideia, porque todo mundo ficou perguntando quem que é esse tal de Rafael Miranda que conseguiu trazer a UTMB aqui para o Brasil.
Tentar também resumir meu currículo aqui, minha história e minha conexão com a UTMB. Eu, como formação, sou engenheiro civil, trabalhei no mercado financeiro por 15 anos, depois fui empreender, virei empreendedor em 2015, fui sócio de um grupo de restaurantes aqui em São Paulo. E, dentre minhas experiências profissionais, paralelo a toda essa experiência profissional, sempre estive conectado com o esporte, de maneira totalmente amadora, claro, mas minha conexão com o esporte começa com corrida de aventura, em 2004. Né? Então, já fui conectado muito com o esporte outdoor. Então, eu corri aventura entre 2004 até 2013, que foi quando eu tive meu primeiro contato com corrida de montanha. E minha primeira experiência foi o Cruce de Los Angeles, El Cruce, né? Que é uma prova que eu recomendo. Quem não correu, acho que é uma prova que vale a pena correr. É uma prova, eu sempre falo que é uma prova muito comercial, é uma prova feita para acabar e que tem uma organização muito legal. Ela é diferente, né? Dividida em 3 dias e tudo mais. Então, o Cruce foi meu primeiro contato com uma prova de montanha. E depois daquilo, quando eu saí de lá, já fui para o La Mission 2013, que foi o primeiro La Mission aqui do Brasil. E, na sequência, eu fiz algumas outras provas aqui no Brasil. Em 2014, eu fui um dos sortudos brasileiros a serem sorteados para o CCC, que é a prova de 100 quilômetros lá de Chamonix, da UTMB. Então, eu tive essa conexão esportiva desde 2004, 2005, né? E com trilhas desde 2013. E pisar em Chamonix foi uma das coisas mais marcantes da minha vida. Certamente foi um momento assim que eu falei, eu quero fazer esse esporte pro resto da minha vida, quero ter todos os coletes dessa prova, quero estar aqui todo ano e tal. Porque lá tem algo muito especial, lá é uma prova muito especial, já era, né, desde 2014, já era uma prova muito grande. Então, o que aconteceu é que eu empreendendo, né, eu estava empreendendo, eu detectei num determinado momento, tem uma história interessante, que foi quando eu tive essa oportunidade e a ideia de trazer o UTMB para o Brasil. Não sei se eu já conto agora ou se é uma pergunta mais para frente, mas num determinado momento, em 2019, eu tive essa ideia e comecei a montar esse projeto. Então, eu sou um atleta entusiasta amador da montanha, amante da natureza, como todo o seu público aqui que escuta o seu canal, e um empresário. E eu estou dedicando desde 2019, 2020, toda a minha vida profissional agora para esse projeto, que é um projeto muito grande, não é pequeno, né? A gente está com um desafio enorme na nossa frente de conseguir organizar essa prova que está sendo super esperada por todo mundo. Você não acha que você é muito ousado em querer trazer a marca para o Brasil? Eu não tenho essa informação, mas talvez seja a sua primeira prova, a sua primeira que você está organizando. Está correto? É isso mesmo. E aí, com certeza, teve vários olhares diferentes e também, com certeza, muito preconceito, não? Sim. Teve muito disso no começo, né? No anúncio, recebi bastante mensagem e tal, mas como todo e qualquer projeto, nada se faz sozinho, né? Então, apesar de eu nunca ter organizado um evento de trail, o Rafa Campos, que é o diretor técnico da prova, é uma pessoa que eu trouxe desde do primeiro dia, convidei ele para o projeto. Assim que, quando eu desenhei o projeto, eu praticamente fiquei com uma única opção de um diretor técnico para essa prova, que era o nome dele. Eu conheci ele das corridas de aventura anteriormente, então sabia quem era ele, né? E o Rafa tem uma vasta experiência. Então, o Rafa ele é o cara que ele já está há mais de 10 anos organizando o evento. Ele está hoje à frente de um evento muito importante de mountain bike, que é o Brasil Ride, como diretor técnico. Também é uma prova de extrema complexidade, né? Não é uma prova fácil de se organizar. E o Rafa Campos ele embarcou no projeto já desde o começo. Desde 2020 ele já estava comigo. E toda a experiência que ele tem está sendo extremamente importante para que a gente possa realmente executar um evento dessa magnitude. Legal, é verdade. O Rafael é um excelente profissional, muito qualificado. Se for para bater em algum Rafael, tem que ser no Campos, então. Campos é o primeiro. Eu Tá falo certo. que ele é meu escudo. Não, mas com certeza não irão bater, não, porque ele é muito competente. Já participei dos eventos que ele
teve ele como diretor técnico e, com certeza, se depender da direção técnica da prova, vai sair tudo redondo. Você já falou que lá em 2014 a pergunta é de quem foi a ideia trazer. A ideia foi sua, você estava participando ali. E como empresário, você visualizou isso no Brasil. Foi um momento específico ali, né, Zulu? Em 2014 eu corri lá na UTMB, em 2017 fui sorteado de novo. Em 2019, eu estava correndo uma prova que era o início da UTMB Road Series, né? Não existia ainda em 2019 o circuito, vamos dizer assim, mas existiam provas by UTMB. Existiam no Ushuaia, que foi uma prova conhecida que não tem mais, e eu fui correr uma prova em Oman, Oman é um país ao lado dos Emirados Árabes, fui correr uma prova de 100 milhas by UTMB, e nessa prova especificamente, lá pelos quilômetros 80, eu me deparo com o Michel Poletti, que é o fundador da UTMB, junto com a esposa dele, que é a Catherine Poletti. E nos quilômetros 80 eu olho para o lado e falei, Poletti? Estou correndo do lado do Poletti. Ele estava correndo também a 100 milhas. E a gente correu alguns quilômetros juntos. E nessa conversa ali de encontro, né, de atletas que sempre acontece no trail, né, sempre se junta a um grupo ou outro grupo no meio da corrida, a gente conversou um pouquinho e numa brincadeira, ele fala, pô, quem sabe aí um dia não tem UTMB no Brasil? Falei, pô, você acabou de me dar uma grande ideia. Mas quando eu encontrei com ele, a primeira coisa que eu falei, esqueci de falar, que uma frase que ele sempre dá risada quando eu comento, é que a primeira frase que eu falei foi, você para mim, você é o Walt Disney para mim. Você criou a minha Disneylândia, cara, porque o que você construiu, que é a UTMB, lá em Chamonix, é um grande parque de diversões, não só para mim, mas para milhares de trail runners, né? A gente brinca que no trail a gente sai para se divertir também, né? Muito. Então, eu chamei ele de Walt Disney, porque ele é meu Walt Disney, né, cara? Ele construiu para mim o que eu considero realmente um parque de diversões em todos os sentidos, no sentido até mais amplo da palavra, assim, onde a gente se reconecta, onde a gente faz coisas mágicas, né? É um momento mágico ali do trail, considerado por uns até a Copa do Mundo ali, né? É o palco ali do Tour de France. A gente fala que é o Tour de France da corrida, é o Roland Garros da corrida. Então, quando eu cruzei o Poletti, nesse momento, em 2019, nessa corrida de 100 milhas em Oman, no meio do deserto, foi quando eu realmente tive a ideia de trazer. Assim, eu falei, eu acho que isso não é só uma brincadeira, é uma ideia. E eu voltei às, sei lá, 17 horas no avião, desenhando. Eu voltei literalmente no avião, desenhando todo o projeto dessa corrida até o Brasil, de Oman até o Brasil, pensando em um monte de coisa. Tipo, o nome do Rafa Campos está na minha caderneta lá de 2019, já estava lá o nome dele, porque eu já tinha uma ideia como deveria ser feito e tudo mais. E de lá para cá, só para resumir também um pouco, eu construí todo esse projeto, a escolha do destino, que foi um estudo muito amplo assim, e profundo de parques nacionais, estaduais. Eu fiz um estudo sobre cidades, né, onde comportaria eventos grandes e tudo mais. Então, eu fiquei mais ou menos 2 meses fazendo uma apresentação para a França e explicando o que era o Brasil em termos de trail e possibilidades. Isso foi, como você deve saber, não tem tanta informação, né? A gente não tem um lugar. Eu tive que fazer isso de maneira muito manual, foi uma coisa de mineração. Então, tudo começa ali em 2019, nessa brincadeira e nessa corrida de Oman, que eu esbarro com o Poletti, e até hoje a gente dá risada dessa história, que foi um negócio muito inesperado, né? E aconteceu. Olha, eu posso dizer que você teve esse encontro em um momento muito sensível dele. Depois de 80K na trilha, na montanha, a gente já apanhou bastante e está bem sensível, né? Então, ficou mais fácil a conversa. Eu acho que ele estava com o coração mais mole. Eu tive agora treinando em Serra Fina, e aí sempre que eu estou apanhando da montanha, eu lembro dos meus filhos, né? Você lembra sempre das coisas que traz mais carinho, mais afeto, mais amor. A gente fica mais sensível, é porque a montanha está batendo na gente, né? Sim, sim. Ô, Rafa, eu queria saber como que funciona esse tipo de franquia, né? Existem muitas exigências dos proprietários da marca? A gente tem uma junção de duas coisas, Lu. A gente tem um guidance, vamos dizer assim, que a gente tem que seguir muita coisa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O sistema de controle de atletas, né? É um sistema proprietário da UTMB que a gente é obrigado a usar. O nosso contrato com eles é um contrato
híbrido, assim, ele mistura franquia com licenciamento, né? Então, mistura essas duas coisas, uma licença de marca com franquia. E a gente tem algumas exigências, sim. Então, a gente tem que cumprir com algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem muita liberdade de criação, né? Então, a gente sabe que não dá para fazer uma UTMB exatamente como a França faz. Então, a gente tem que tropicalizar muita coisa. Então, tem a relação com o governo, relação com o atleta, relação com... Então, isso tudo, a gente faz muitas adaptações de mercado para que a gente consiga transformar, para que seja possível fazer uma UTMB no Brasil. Então, e a UTMB é muito aberta com relação a isso. Ela entende que a gente vai ser o porta-voz aqui do mercado brasileiro, explicar que o mercado brasileiro funciona de um jeito, que o que funciona na França às vezes não funciona no Brasil. Então, tem exigências. Vou dar um exemplo aqui rápido, por exemplo, voluntários. Voluntariado é uma coisa muito comum na Europa. Então, eles têm fila de espera de voluntário para trabalhar na UTMB, para você ter ideia. Eu aceito. É isso. E no Brasil, a gente sabe que é uma coisa muito... Não é cultural. Não é. A gente não tem isso, né? Então, aqui a gente sabe que não pode contar com voluntários, né? Numa prova e tal. Apesar de que, quando a gente abriu aqui inscrição para voluntariado, e para nossa surpresa, a gente teve bastante inscrito. Então, acho que tiveram cerca de 80 inscritos para voluntariado na Paraty Brasil by UTMB. Mas a gente sabe que não é uma coisa muito comum, né? Culturalmente, não é muito... comum a gente ver nos eventos o staff ser composto, na sua maioria, por voluntariados, né? Então, esse é só um exemplo. Mas tem muita coisa que a gente tem que cumprir, principalmente na parte de processos, controles, governança. Então, como eles têm 20 anos de história, né, Zulu, eles têm muita coisa que eles aprenderam. Eles apanharam muito em 20 anos, né, para chegar onde eles chegaram. Então, a gente acaba surfando uma onda ali junto com eles para criar alguns atalhos e evitar alguns erros já conhecidos e seguir um pouco da fórmula que deu certo lá, né, lá em Chamonix. Sobre essa sua resposta de voluntariado, a gente percebe que aqui no Brasil, nos eventos, quando é de forma totalmente 100% voluntária, não dá muito certo, né? As pessoas elas não têm um compromisso de estar ali no evento, ficar todo aquele tempo, de dar orientação. O que a gente acaba sugerindo é que os voluntários sejam corredores de montanha, que entendam daquilo Perfeito. que está ali fazendo, justamente esteja ali por uma paixão, por amor, né? E mesmo quando alguns organizadores pagam os staffs, nem todos têm um compromisso porque eles não entendem a grandeza do evento. E a gente sabe que um staff mal orientado, ele pode acabar com o seu evento, né? Exatamente. Você disse tudo, Zulu. Acho que o voluntário ele tem que ter essa paixão, né? Senão o negócio não dá muito certo. E é aquela pessoa que quer escrever uma história, né? Porque, no caso da UTMB, chegar no Brasil... Para quem é do mercado de trail, sabe a importância desse momento para o trail, né, nacional. E quando o voluntário entende isso, né, a grandiosidade, ele vem com essa paixão. E ele vem assim, querendo realmente contribuir para conseguir escrever uma história junto com outras pessoas, né, de um momento importante para o trail. Né? Então... Mas é isso. Nem o staff remunerado é garantido. Né, no sentido... Existe muito... Por trás disso tudo, os bastidores, tem muito treinamento. Né? A UTMB tem bastante coisa vinculada a essa questão de treinamento de staff, a organização, a estrutura básica, a questão de liderança, coordenação, isso tudo a gente absorve bastante coisa deles nesse sentido também. Legal. O acordo que vocês têm com a UTMB, ele tem um percentual de participação? Vocês terão que pagar royalties? Como que funciona essa parte da franquia? Você pode revelar como que funcionou e funciona esse acordo aí? Algumas coisas assim, outras não. Por contrato eu não posso dizer tudo, mas é um contrato, nesse aspecto, é bem parecido com o contrato de franquia. Existem royalties, existem percentual de participação no resultado do evento, né, de venda de inscrição. E o nosso contrato é um contrato de longo prazo, né? Um contrato que a gente vem para ficar... A nossa estimativa são 10 anos, contrato 5 mais 5, então é vir para ficar. Né? A gente tem um contrato de longo prazo. O UTMB não queria também vir para fazer um evento teste, não é essa a ideia. Aqui é um contrato de longo prazo e
E no nosso caso, até já me perguntaram, vai ser sempre em Paraty, né? Essa é uma das perguntas que eu ia fazer. Exato, a gente tem... A ideia é que esse evento seja anualmente em Paraty, no mês de setembro. A princípio, tem uma característica interessante de Paraty, né? Que a gente quer fazer sempre... A ideia era sempre fazer no último final de semana de setembro, mas a gente tem que respeitar o calendário lunar, porque a Lua interfere na maré, que interfere na maré cheia que invade o centro histórico de Paraty, que é até um dos atrativos turísticos de lá. Então, a gente foge das luas cheias e nova, que são os momentos ali que tem a maré cheia. Então, o evento acontece anualmente, todo mês de setembro, em Paraty, nos próximos anos. Então, a gente tem aí por contrato, no mínimo, mais 5 anos. Isso aí. Legal. E diz uma coisa, Rafael. Teremos 4.000 atletas nessa prova? Esse número é um número... Muita gente pergunta, né? Quantos são? O que eu posso dizer, coisas interessantes sobre o número de atletas, antes de responder a pergunta. A gente teve uma resposta do público brasileiro muito legal, né, com relação à venda de inscrições e tal. Então, tem uma curiosidade que eu falei pouco sobre isso, mas a gente abriu a inscrição dia 15 de dezembro, ao meio-dia. Meio-dia e 7, a gente derrubou o site da França. Caramba! Com o número de acessos. Então, a gente foi a prova que mais vendeu em 24 horas de todo o circuito. Assim. Foi um negócio... Impressionante. Não a prova que mais vendeu, mas a gente está entre as 3 que mais vendeu em 24 horas. 24 horas. Que foi uma resposta muito positiva do mercado. A gente ficou extremamente feliz. A França teve que arrumar o site lá em menos de 2 minutos para voltar ao site. Foi um negócio muito legal que a gente teve. Então, a gente está com cerca de 4.000 atletas. Para uma primeira edição, é uma coisa muito grande. Para o mercado brasileiro, isso é enorme. Mas a gente está focado muito... A gente não tem essa pretensão. O número em si ele diz muita coisa, claro. Mas a gente está querendo muito olhar essa questão da atmosfera, da experiência, o que Paraty tem para oferecer e o que a UTMB vai oferecer junto com Paraty em termos de prova e etc. para o atleta. Então, o que eu posso garantir é o seguinte: o número de pessoas que estarão em Paraty, que a gente está reunindo em Paraty, vai ser uma festa muito legal. A gente vai encontrar então todo mundo vai encontrar todo mundo. Vai ser um momento muito bacana assim para a cena trail. A gente está muito feliz. Eu tenho falado com outros organizadores também. Então aqui, só também um parênteses rápido sobre isso. Eu queria muito que os outros organizadores... Vão ter alguns organizadores lá no nosso evento. E uma das ideias que a gente quer ter dentro da nossa Expo, inclusive, são outros organizadores expondo suas corridas, né? Porque isso... A comunidade precisa se fortalecer de algum jeito, né? Como vai estar todo mundo lá, é importante que o atleta saiba o que acontece em outras regiões, quais são as provas legais, ter contato com outros organizadores. Então, isso é uma coisa que a gente está promovendo. Então, é uma coisa... olhando assim um pouco do lado mais colaborativo da coisa, de comunidade, né? A gente sabe da importância disso para todo mundo. Para o crescimento do mercado. E vai ser algo inédito, porque a gente sabe que sentar todo mundo e conversar parece que é difícil, né? Você não sabe, mas em outubro eu estava em um grande evento e aí eu estava com alguns organizadores ali e me perguntaram sobre a UTMB. Eu apostei que teria 5.000 pessoas. E aí, mas eu fiz uma ressalva. Eu falei, vai depender da forma de pagamento. E eu falei assim, a prova ela pode custar R$1.000, R$1.500. Se puder parcelar, vai ter os 5.000. Mas não tem tudo isso de corredores no Brasil. Eu falei, tem muito mais que 5.000 corredores de montanha. Né? E aí, quando saiu... eu conheço muitas pessoas que deixaram de fazer a inscrição porque o pagamento era um pagamento à vista. Não é nem a questão de ter o cartão internacional, né, Rafael? O cartão internacional Sim. A gente até tem, mas muitas vezes falta ali o dinheiro para você ter na cabeça. O dinheiro para você ter naquela hora. E teve muita gente que acabou desistindo. Quando a gente fala em acesso, ficar mais acessível, não é discutir o valor, porque a gente sabe que o investimento é alto, mas a forma como que você vai pagar aquilo, né? Por que a UTMB a gente tem que fazer um pagamento à vista? Boa pergunta. Isso era um super ponto de atenção nosso.
que aconteceu é que a gente não teve tempo hábil de configurar a plataforma para que ela conseguisse receber em reais e parcelado, né? A gente está trabalhando nisso agora, a gente está trabalhando nisso há uns 2 meses já. A gente começou a fazer já o setup para essa melhoria na plataforma. Isso era uma coisa que eu já tinha pedido anteriormente, mas efetivamente não deu tempo até dezembro da gente fazer toda essa alteração. Então, não é uma questão... o que eu posso dizer é assim, a gente vai ter melhorias na forma de pagamento, a gente quer... O ideal, que é receber em reais e poder parcelar, é uma coisa que a gente está buscando agora, a gente está trabalhando exatamente nisso, porque a gente sabe que o acesso é importante. Então, às vezes o atleta se programa para uma prova-alvo, vou pegar o TMB como exemplo, ele tem lá os R$1.000, mas não na hora, mas ele tem, em 5 de 200 ele consegue pagar, né? Então, a gente está trabalhando nisso, a gente sabe da importância disso. E o que surpreendeu é que, você acertou o número, assim, acho que o mercado é muito maior que isso, tem demanda, né? Tem bastante atleta querendo correr provas de longa distância. E um outro fato engraçado que aconteceu é que a distância que a gente achou que ia demorar um pouco mais para acabar, que era dos 110 quilômetros, né? Sold out em 48 horas. Assim, a França me ligava e falava, como é que você errou tanto no mapeamento? Eu falei, cara, eu realmente não sabia que tinha tanto corredor de 100 quilômetros. Porque... E tem gente que eu acho que vai ser... Vai ter performance, vai ter muita gente se desafiando, né? Aqueles corredores que já correram 50, 70 e estão indo agora o 100 eu vou fazer na UTMB, né? Então, foi surpreendente. Assim, o mercado de trail, ele, como eu tinha falado lá no comecinho, a gente não tem grandes estudos, né? A gente não tem grandes estatísticas do mercado de trail nacional. Mas depois desse momento de inscrição, assim, a gente já está com outra radiografia do que é o mercado de trail aqui no Brasil. Porque a UTMB está muito vinculado a longas distâncias, né? A UTMB ela é muito conhecida pelas suas 100 milhas, né? Que é a prova principal. E a gente não sabia como ia ser essa adaptação aqui no Brasil, né? Porque uma prova de 23 quilômetros, que é a nossa menor distância, não tem lá não tinha, né? Agora eles até têm uma prova de 15, 14, 15 quilômetros, mas não é o foco deles, né? A UTMB ela é muito conhecida pelas suas longas distâncias. E a gente falou assim, no Brasil, pelos nossos estudos aqui, o 100 km foi o primeiro a acabar, não só o primeiro, ele acabou em 48 horas. Foi um negócio assim, foi absurdo, foi um negócio absurdo. Então, até o Rafa Campos ficou assim, porque a prova, tecnicamente falando, do ponto de vista de organização, é a prova mais difícil de você, né? Porque você vai ter atletas correndo por mais de 30 horas no meio da Mata Atlântica. Então, a gente sabe que isso exige muito do atleta, e a nossa responsabilidade como organizador aumenta muito. E o Rafa Campos falou, puta merda, porque foi uma surpresa para todos nós, né? Você sempre fala UTMB, e as pessoas também falam UTMB. Ninguém usa o nome original. É uma forma de marketing? De uma certa forma, sim. A nossa prova se chama Paraty Brasil by UTMB. Exatamente. Né? Que é um nome que a gente não usa tanto, a gente acaba chamando de UTMB Brasil, alguma coisa mais resumida, né? Muita gente fala, a primeira prova do UTMB no Brasil. O peso da marca, a gente viu que, do ponto de vista de marketing, que é a sua pergunta, ele tem um peso enorme e ele funciona super bem, né? A gente entendeu, Zulu, ao longo desses meses aqui, desde o momento que a gente anunciou em outubro, que a UTMB, desde que a gente anunciou e abriu a inscrição em dezembro, né, a gente viu que existem muitos amantes da marca UTMB, mais amantes do que a gente imaginava aqui no Brasil. Então, ela é uma marca realmente consolidada também no mercado de trail nacional, né, que sempre tem essa dúvida, né? Às vezes você tem uma marca muito conhecida na Europa e você não sabe quanto ela tem de aderência fora ali da Europa. Mas ela tem uma aderência muito grande, então a gente usa isso de uma forma também para facilitar a nossa comunicação. E depois a gente pode falar um pouco mais, mas a UTMB ela abre muita porta, né? É uma marca que a gente consegue acessar coisas que a gente não acessaria se não fosse ela, né? Então, estrategicamente, a gente usa ela, sim, com cunho de marketing, vamos dizer assim. Legal. Você poderia revelar quantos corredores terão na Ultra Trail Serra da Bocaina? A UTSB. Esse número vocês vão saber em breve. A gente não vou revelar aqui, mas vocês vão saber em breve, porque a gente está fechando também os números.
Esse número vai ser publicado em setembro, na verdade, antes da prova, então vai ser um número já conhecido, mas temos centenas, são centenas. Nós não temos mais inscrições para o TSB, nem para PTR 55, ainda temos inscrições para PTR 35 e PTR 20, é isso? Exatamente. E não sei quando vai ser divulgado esse vídeo aqui, esse podcast. Em breve, antes da prova. Mas bem antes da prova. Não, o sold out vai dar já tem uma data que a gente vai encerrar, né? Vai ser agora, no comecinho de agosto, já deve encerrar as inscrições da 20. E antes do final de agosto, do 30 também já, porque o ritmo de venda está crescendo, né, dessas distâncias menores. E a gente já passou um pouquinho do teto lá que a gente tinha combinado com a França. A França já falou: primeira edição, toma cuidado, vamos fazer um negócio bacana. E a gente está muito pensando nisso, né, Zulu, de querer. A gente não está com a pretensão de. A gente não tem a pretensão de ser a maior prova, a gente não tem nada disso. A gente quer fazer uma prova que seja épica, extraordinária e que apresente para o atleta uma experiência diferenciada que a UTMB quer trazer para o Brasil. Ter muitos atletas é uma consequência e a gente poderia ter 5.000, isso eu já posso te falar, mas não numa primeira edição. Acho que é dar um passo de cada vez, tem muita coisa que a gente vai testar algumas trilhas que não foram usadas nem pelos mateiros de Paraty, né? Tem trilha que é trilha muito, muito, que a gente chama de trilha selvagem, né? Que é pouquíssimo utilizada. Então, tudo é uma questão também da gente saber dosar, né? O quanto a gente vai... Qual que é o nosso apetite aí para a primeira edição. Legal. Nós estamos convictos que será sempre Paraty mesmo? Você já estudou? Por contrato, tem que ser em Paraty? Por contrato, não. Não. Por contrato, não. Se você quiser escolher uma outra cidade, você pode escolher. Legal. Sim. Você falou sobre a UTSB, que foi a primeira a acabar, e não imaginava que teria tantos corredores no 110 km. Ela tem um pace médio de 17,45. 17,45 para 5.600 de ganho positivo, tem que treinar. Porque senão nós teremos aí um número interessante de DNF, né? Sim. Porque não basta eu só querer ir lá no site, fazer a inscrição, querer me desafiar, tendo essa quantidade de subida que a gente sabe que dói, né? Você corre montanha, já correu aventura, e às vezes as pessoas não conseguem fazer essa conta, né? E eu já vi algumas pessoas criticando organizadores por falar que o tempo ficou muito justo. Na verdade, não é que o tempo ficou justo, é você que não treinou o suficiente para estar dentro daquela conta. É assim que se treina para a montanha, né, Rafael? Exato, exato. Você tocou num ponto importante. A gente, numa primeira edição, a gente já fez vários testes de percurso do 110 para ver estimar o tempo do ganhador, que a gente está estimando 12 horas. A elite deve fazer em 12 horas. Mas o corredor médio ali vai ter que ter muita estratégia. Não é fácil vencer mais de 5.000 metros de ganho em 110. E Paraty pode trazer algumas surpresas de alguns elementos climáticos, né? Então, pode ser que a gente tenha um tempo de calor na largada e muito frio na madrugada, porque a gente pega não chega a ser uma alta montanha, mas a Mata Atlântica ali, quando ele chega perto do pico do 110, que chega a quase 1.900 metros de altitude, é um pico que a gente está prevendo ali entre 0 e 5 graus. Então, pode estar muito frio, né, na madrugada, a gente está olhando assim. Então, envolve muita estratégia, né, Zulu? O cara que sai de lá sem estar muito treinado, tanto fisicamente quanto ter experiência em prova, né, cabeça, porque vai passar por trilha fechada, vai passar por... O Rafa Campos botou muito... Tem uma diversidade de tipos de terreno que está muito legal, então ele passa por... Corre um pouquinho de asfalto, tem corrida de terra, tem trilha, tem estradão de terra, você tem pedra lisa, você vai passar por tem até charque, então assim, tem pasto, tem um pouco de tudo ali. O atleta vai ter que ter uma cabeça bem boa e estudar muito bem ali a altimetria da prova para não gastar toda a gasolina logo no começo. Né? Olha, você falando, deu até vontade de participar do 110, mas que pena, acabou as inscrições. Não, eu tô fora. 110 eu tô fora. Você gosta de qual distância? Entre 23, 34, 55, 110, qual que você...
Eu me desafiei o ano passado em fazer algumas provas de 50 e 60K, mas eu gosto da média de 30, 35. Eu falo que não precisa treinar tanto, né? E não sofre tanto. E participei, aliás, de uma prova longa de 60K em Paraty. E a gente pensa sempre na parte desnível positivo, sempre na parte da subida, mas tem descidas extremamente técnicas e difícil de fazer. Você lembrou bem. Você já está cansado, Rafael, de subir ali. São subidas interessantes. E quando você fala assim, agora tá fácil, vai descer. Você pega aquela trilha técnica, que é um pezinho na frente do outro, não cabe 2 pés na trilha, e no escuro fica muito mais difícil. Então, se atentem aí a não pensar somente na subida, pensem na descida também. E é importante ler o regulamento, estudar a prova, né? Fazer conta. Quem não sabe fazer conta não serve para correr montanha. E eu falo que quem fica fazendo também conta para passar no corte é porque treinou pouco, né? Boa. Você lembrou bem, Zulu, viu? A descida final dos 2 percursos, de 50 e de 100, dos 2 mais longos, ela é uma descida que vai pegar muita gente ali na calça curta, porque é uma descida relativamente técnica, tem um trecho escorregadio de pedras ali. Então, é uma prova que vai... É um final de prova, vamos dizer assim. É uma última descida que, se o cara olhar no gráfico e falar, putz, daqui da Marcela até Paraty agora é só descida, o cara vai doer. Rafael, quais são os principais desafios logísticos de organização para realizar um evento de trail running dessa magnitude na região de Paraty? Bom, Paraty, acho que eu digo assim, nesses anos que a gente passou assim organizando, olhando e detalhando todo o evento, construindo o evento, acho que o desafio maior foi nas trilhas, porque a Bocaina, apesar de ter muita trilha lá dentro, a gente queria fazer uma prova que nenhuma outra prova tivesse passado, então a gente criou percursos completamente novos, até para o próprio ICMBio, que administra e faz o manejo do parque, eles ficaram surpresos. Eles falaram, caramba, tem essa trilha aqui? A gente até apresentou trilhas novas para o ICMBio, que não estavam mapeadas por eles. Então, acho que o desafio logístico principal foi na construção de trilha. A gente está falando de eu e Rafa Campos com facão abrindo trilha. Então, teve um pouco de tudo ali. Acho que esse é um ponto. A cidade de Paraty, não vou falar... Então, saindo da dificuldade, indo para um outro ponto. Mas a cidade de Paraty está acostumada a receber grandes eventos, o que é um negócio interessante. Ela tem um calendário de eventos muito extenso. Ela tem eventos culturais, sociais, já há um bom tempo. Ela tem um calendário anual muito vasto, assim. Inclui algumas... Tem um Xterra, tem outras corridas de montanha lá também. Mas o forte do calendário de Paraty são os eventos mais culturais, né? A cidade de Paraty recebe muito evento. Então, é uma cidade muito bem preparada para isso. Então, a gente não teve tanta dificuldade ali em conversar com o trade local, com os donos de pousadas, os donos de restaurantes, para explicar o evento que está chegando, né? O que vai acontecer em setembro. Paraty, assim, do ponto de vista de logística, de organização do evento, é até um ponto legal, porque ela está no meio de São Paulo e Rio. Então, eu consigo alguns fornecedores... Eu tô priorizando fornecedores locais, né, de Paraty, que tem bastante fornecedor local voltado para eventos, mas como ela está no meio do caminho entre São Paulo e Rio, facilitou bastante assim, algumas coisas, né, para a gente encontrar fornecedores específicos. Então, o meu ponto aqui de dificuldade acho que foram as trilhas, assim, fazer as conexões de trilha. O Rafa Campos teve muito trabalho ali de conectar, achar, né, fazer um percurso realmente desafiador, técnico e seguro para todo mundo. E sobre as autorizações, ICMBio, a gente sabe que existe toda uma preocupação com o meio ambiente. Como que isso é feito? Como é dada essa permissão? Aqui pode passar, aqui não pode. Ali você pode passar o facão, aqui você não pode passar o facão. Tem toda uma preocupação também com o meio ambiente, né? Tem bastante. O ICMBio, ele foi... A UTMB, a primeira pergunta que o UTMB faz é essa. Quem é responsável pelo meio ambiente aí? Quem que autoriza você a entrar num parque nacional? Então, eu fiz toda uma apresentação do que é o ICMBio. E isso foi a condição número 1 da UTMB. Sem eu ter como é que eu posso dizer? Uma autorização prévia, vamos dizer assim. Sem eu ter uma conversa inicial, eu também não... eles nem dão sequência, né? Eles precisam ter pelo menos uma noção.
Então, o processo da ICMBio é um processo bem técnico, então eles querem entender exatamente onde a prova vai passar. E o que eu aprendi durante essa jornada, né, de autorizações com o ICMBio é que assim, um evento dessa magnitude ele traz impactos para o meio ambiente. Mas o que o ICMBio quer saber é que o saldo tem que ser positivo. Não tem problema você ter impactos negativos de um lado, mas você tem que ter impactos positivos no outro para fazer como se fosse uma certa compensação, né? Então, toda a nossa conversa com o ICMBio é muito voltada nisso. Assim, é uma balança que a gente apresenta, seja contrapartidas, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo manejo de trilhas para o parque, para que essas trilhas vão ser atrativos turísticos, que não tem nada a ver com o evento, então atrativos turísticos que vai ficar como legado para o parque. Eu tô mapeando trilhas que eles não conhecem, também legado para o próprio ICMBio. Eu estou cuidando de comunidades locais dentro do Parque Nacional que tem atrativo, por exemplo, Cachoeira da Melancia. É uma cachoeira dentro do Parque Nacional. Quem cuida da Cachoeira da Melancia é um bairro local, é uma comunidade local, que tem um estacionamento, que tem um guia local e tal. Então, eu estou apoiando essa comunidade local dentro do Parque Nacional. Por quê? Porque eu preciso que essas pessoas, depois do meu evento, elas estejam melhores do que antes. Esse é o meu combinado com o ICMBio. Então, a conversa com eles é uma conversa técnica, onde a gente fica olhando muito o saldo do nosso impacto dentro do parque. E eu tenho que sair do parque com saldo positivo. Essa é a nossa conversa com eles. E foi muito bom. O ICMBio nos apoiou desde o primeiro dia ali que a gente conversou. A gente já está com as devidas autorizações, claro. E eles estão muito ansiosos, porque eles viram também como um evento desse pode ajudar um parque nacional que, por incrível que pareça, não é um parque tão conhecido. O Parque Nacional da Serra da Bocaina não é tão conhecido nem pelos paulistas, nem pelos cariocas. Então, a vitrine que a gente está trazendo, isso eu achei interessante do parque. O parque também quer se promover como um atrativo turístico como um turismo outdoor. E isso está sendo muito legal. Então, eles estão nos apoiando bastante nesse sentido. Então, tem sido uma conversa bem bacana. E esse legado, vocês se comprometerem em fazer a manutenção pós-evento, durante o ano, já que tem 5 anos de contrato, a ideia é que fique por ali, né? O evento sendo um sucesso, que fique por Paraty. A gente não quer procurar ter mais trabalho por aí, né? Sim, sim. As nossas entregas, tem algumas entregas que são de longo prazo. Tem entrega que eu comecei a fazer agora que eu vou entregar só daqui a 3 anos, né? Certo. Específico. Então, desde sinalização, tem trilhas não sinalizadas, então a gente vai sinalizar trilhas para que todo mundo possa treinar, possa passear. Então, a gente negociou com eles, né? Sinalização permanente de trilhas, o que vai ser muito legal. E essa sinalização a gente não vai fazer num ano só. É uma sinalização que a gente vai demorar quase 3 anos para entregar uma sinalização completa de boa parte do parque. O parque é enorme, né? Então, toda a nossa conversa também está sendo meio que de longo prazo. Isso foi legal, porque eles entenderam também o nosso lado e eles viram que eles têm muito a ganhar, né, com isso, né? Então, a gente vai fazer um trabalho a 4 mãos. Muito bom. A UTMB é uma marca muito grande, reconhecida mundialmente. Tem eventos em 6 continentes, né? A etapa brasileira, você vai entregar um evento padrão UTMB? Essa pergunta é boa, hein, Zulu? Mas vou te fazer uma pergunta antes de responder. O que você considera como padrão UTMB, aos seus olhos, né? Só para eu poder... Eu tenho até essa resposta, mas é uma resposta que a maioria das pessoas imaginam. Sim. Quando se trata de Europa, né? A gente chama de UTMB Mãe, a Mont Blanc. Quem não esteve lá, que vê por vídeo, vê por fotos, imagina algo fora do comum, pelas paisagens lindas. Mas há também e aí eu vou, de certa forma, responder o que você talvez poderia responder. A gente também, quem não esteve lá, tem uma ilusão de achar que é tudo, você vai chegar ali no ponto de apoio, tem Chandon, tem...
Tem algumas coisas que acontecem na Europa. Eu sei que não é isso, mas tem muita gente com expectativa muito grande, Rafael. E quando eu falei padrão UTMB, é em relação ao sucesso que a gente escuta dos eventos da UTMB. A gente sabe que o Brasil ele é pioneiro em criar eventos magníficos, principalmente pensando em relação a kit de atleta, medalha, troféu, e muitas vezes isso não acontece na Europa. Então, quando a gente imagina o padrão UTMB, a gente está imaginando em outras entregas, não exatamente em acessórios. Sim, sim. A gente vai entregar uma prova padrão UTMB, até por exigência deles, né? Também não são só eles que querem, né? E esse é um tema muito delicado, né, Zulu? A gente está trazendo uma marca francesa com uma história linda e que a gente está, como eu disse, tropicalizando essa entrega aqui. Tem coisas que funcionam muito bem na Europa, que não funcionam muito bem aqui. Você tocou já, acho que, em elementos super importantes, como medalha, kit do atleta, o ponto de apoio. Então, quando a gente olha esses elementos lá na própria UTMB e em outras provas na Europa, a gente vê coisas, eu vou falar triviais, mas coisas normais ou padrões, né? A gente não se depara com o Chandon ou o chocolate Lindt no ponto de apoio. Eu acho que a UTMB está um pouco além disso, né? Mas a gente vai organizar. A gente fez muitas adaptações. Obviamente, nossos pontos de apoio serão completos. A gente vai ter água, isotônico, tem fruta, vai ter comida quente nas distâncias mais longas. Então, obviamente, a gente tem uma preocupação em entregar aqui para o atleta brasileiro, principalmente, uma prova que seja que ele saia daqui, que entregue uma experiência muito completa para ele, em termos esportivos, né? Além disso, Zulu, a gente pode dizer também que a UTMB ela tem um padrão interno de controle, gestão da própria empresa, gestão de produção do evento, gestão de acompanhamento do atleta, segurança do atleta, que é uma coisa que não aparece muito, né, Zulu? Você sabe que você, como atleta, você sabe que às vezes você não vê o que exatamente está acontecendo ali nos bastidores, né, na cozinha ali do organizador. Mas o que mais me surpreendeu da UTMB, e isso eu garanto que a gente vai ter padrão, é exatamente toda essa parte de controle, processo, resgate, segurança, acompanhamento de atleta, que eles têm diversos sistemas e plataformas proprietários deles, que isso vem junto com a franquia, né? Que a gente é obrigado a usar, e são sistemas muito eficientes, porque são sistemas que estão rodando há 20 anos, que já teve muito aprendizado ao longo do tempo. Então, olhando por esse prisma, certamente a gente vai ter um padrão UTMB de controle, acompanhamento, o sistema de retirada de kit, o sistema de controle do atleta, o sistema de segurança do atleta, a parte médica do atleta. Então, isso vai ter. O lado de fora, o PC, vamos ter medalha, vamos ter ponto de apoio super completo, vamos ter uma marcação de percurso muito bem feita, seguindo todo o padrão da UTMB, que também existe um padrão e um guia que eles recomendam e a gente vai seguir. Tudo isso vai estar aos olhos de todo mundo. E isso é o que eu e o Rafa Campos, a gente conversa bastante sobre isso. Isso é o mínimo que a gente fala assim, esse é o mínimo que a gente vai entregar para o atleta. No mínimo. Então não pode ter atleta perdido, não pode ter atleta sem água, não pode ter atleta sem atendimento médico. Isso tudo está no nosso escopo. Isso tudo vai ser entregue, vai estar lá em setembro agora em Paraty, isso tudo vai estar lá. Mas tem um elemento que é o que eu mais quero tentar trazer para o Brasil, que é a atmosfera, né? A UTMB tem uma atmosfera de comunidade, de uma coisa mais colaborativa, de comunidade trail, né? Que é uma das coisas que eu quero tentar, em Paraty, começar a construir. A gente está no nosso primeiro ano, então a gente quer fazer ações que tragam uma atmosfera UTMB, que é uma coisa que vou para a UTMB porque é um momento muito legal, um momento onde eu vou encontrar muita gente, onde vai ter uma prova bacana, e além disso, eu vou poder ir numa expo bacana, que vai ter muitas marcas, já estamos com 20 marcas já confirmadas na nossa expo, vai ser uma feira muito legal, até aproveitar para falar aqui, chega em quinta-feira, o evento começa 21 de setembro, que é uma quinta-feira, já com a Expo, abertura de retirada de kit, checagem de equipamento, drop bag para os atletas dos 100 km. Então, cheguem na quinta. Vai ter uma Expo super legal, com marcas mostrando seus produtos, seus serviços, com algumas ativações legais.
Isso tudo faz parte um pouco da atmosfera que a gente quer criar dentro do evento em si, e que está fora da parte esportiva, né? Que está fora ali do Shandong no ponto de apoio. Mas essa atmosfera da UTMB é uma coisa muito legal. E eu pude viver um pouquinho disso na Argentina. Na Argentina, eles conseguiram fazer um evento que trouxe um pouco dessa atmosfera de Chamonix para Córdoba, na Argentina, e foi muito legal. Isso foi muito legal mesmo. Isso, claro, quando você tem muitos atletas, quando a gente está falando de milhares de atletas, né, mais seus familiares, putz, é muito bacana. Eu estou aqui surgindo várias perguntas e eu não posso fazer todas porque o tempo vai correndo, né? Você falou sobre as marcas. Você não tem contrato? Você tem essa liberdade de ter parcerias com qualquer marca? Bom, eu tenho um contrato. A gente tem por contrato algumas marcas que são os patrocinadores globais, que eles já estarão conosco, né? Tipo a Roca, a Camelback, Compra Esporte. Mas eu tenho liberdade de fechar. Vou dar um exemplo só específico. Tenho liberdade de fechar com patrocínios com marcas locais que não infringam a categoria, né? Que não conflitam com a categoria. Então, por exemplo, Drogarias Pacheco é uma patrocinadora do evento. Estou dando um exemplo aqui rápido. Então, ela vai estar lá. E especificamente para a Expo, Zulu, tem uma característica muito interessante, que a Expo é um terreno livre. Então, a Roca está lá, mas vou falar já um nome que vai estar com a gente, que seria uma concorrente da Roca. A Kailash, que também faz vestuários, ao qual a Roca bloqueia essa categoria, vamos dizer assim, a Kailash vai estar lá. Né? Vai estar conosco, vai ter um stand. Ela não poderia ser patrocinadora, mas ela pode ser uma expositora. Entendi. E a ideia da UTMB é que essa Expo seja um negócio bacana para os atletas, né? Para que a comunidade curta o evento também olhando outras marcas. Eles não são fechados nesse sentido. Você falou sobre entrega, percurso, cuidados, primeiros socorros, resgate. Quem lê o regulamento, digamos que nunca viu nada parecido. O regulamento vai ser cumprido? Boa pergunta. O Rafa vai ser bem criterioso. A gente está definindo agora o processo. Um dos motivos pelo qual a gente quer que a galera chegue na quinta-feira é exatamente esse, porque a gente tem milhares de atletas para fazer retirada de kit, checagem de equipamento. Então, a gente vai ter uma checagem de equipamento rigorosa. Né? A gente está definindo exatamente como é que vai ser esse processo. Existem várias formas de fazer. Então, isso você sabe, né, Zulu? Você como atleta, você sabe que isso é muito mais para a segurança do próprio atleta do que para a gente. Né? A gente quer que o atleta, em algum caso específico, precise de alguma coisa, que ele tenha na sua mochila. Porque a gente conhece muito bem o ambiente e sabe que o ambiente ao qual o atleta vai estar exposto não é qualquer ambiente. Então, quando a gente pede uma lista um pouco mais vasta de equipamentos obrigatórios, principalmente para os 100 km, que é uma prova mais longa, que vai estar num lugar mais ermo, em trilhas selvagens, etc., é porque vai ser importante para a segurança dele. Então, a gente vai ser criterioso, sim, e o Rafa Campos é super rigoroso com isso. A gente já conversou bastante e vamos fazer o nosso trabalho aqui de... Legal. Eu li que tem penalidade se o celular estiver no modo avião. E aí, um dos itens obrigatório é a mochila. Tem pessoas que não correm com a mochila, correm com os itens... Uma cintura. Na cintura ou no bolso. E aí? Para as provas mais curtas, a gente vai ter uma excepcionalidade, principalmente para os 20K. Quando eu falo curtas, é sempre o 20 e o 30 quilômetros. Tá vindo muita pergunta referente a isso, essa pergunta que você fez agora, da mochila ser obrigatória. Ela está como obrigatória no regulamento, mas para os 20K... ele é um equipamento que a gente vai, na semana do evento, até fazer uma definição, porque vai depender muito do clima. Se tiver muito calor, esse cara vai ter que estar com a mochila. Ele não vai conseguir fazer nem os 20, nem os 30 sem né? Conseguir ele vai, né? Mas fica muito perigoso o cara sair e não estar bem hidratado, bem alimentado, e etc. Certo. Outra coisa, você falou sobre controle, né? Esse controle ele vai ser rígido no meio do percurso e também ao final. O que acontece em alguns eventos? As pessoas elas apresentam todos os itens obrigatórios
E aí, na hora da largada, elas querem sair mais leve e acabam deixando aqueles itens obrigatórios com alguém. Isso vai ser conferido durante o percurso, pós chegada? Isso, durante sim, chegada não. A gente vão ter checagens aleatórias no meio do percurso, porque o regulamento ele é importante ser seguido por todos, né? Senão fica um evento que não é tão justo para todo mundo, né? É injusto um cara sair mais leve do que o outro, então a gente vai fazer de maneira aleatória, sim, o controle no meio do percurso. No final, não. Mas no meio, certamente faremos. Recusar a realizar exame antidoping. Vai ter exame antidoping? Estão estudando. Isso aí já é uma polêmica. Você trouxe o tema mais polêmico ainda. Pois é. Eu digo, desculpa cortar você, se falar que vai ter exame antidoping, até eu tenho chance de ganhar a prova. Né? Porque é uma crescente no esporte amador. A gente sabe, não adianta fugir disso, não adianta falar que eu não estou generalizando. Conheço muita gente que pratica o esporte de forma limpa, por mérito, mas hoje eu vejo gente atrás de troféu fazendo o uso ilícito de substâncias. E eu brinco que, quando um organizador só colocar no site que vai ter exame antidoping, alguns não irão nem aparecer na largada. Né? Eu quero ser sincero aqui, vou tentar responder de maneira sincera. Existe uma chance alta da gente ter... Assim, é uma prova que vai ter muitos elites, é uma prova que vai envolver alta performance e o fair play é uma das coisas que a própria UTMB tem isso como um dos pilares, né? E existe uma chance, sim, viu? Não vou falar que vai ter, mas existe uma chance boa da gente ter um antidoping, porque a gente preza pelo fair play. Legal. O start list brasileiro vai estar em peso. Vai. E o internacional? Kylian vem? Nesse ano não vem, mas tem alguns atletas de elite não tão conhecidos que estão vindo, da Austrália, Inglaterra, Argentina, México. Então temos atletas internacionais de elite da UTMB que estarão presentes. Nacional está vindo boa parte, eu diria que mais que 50% dos elites já estão inscritos, né, na nossa lista. E em todos os percursos. Tem elite para as 4 distâncias. Assim. Então vai ter performance para as 4 distâncias. Então vai ser bem legal. De internacional, a agenda ficou super apertada, né, para todo mundo, porque, como a gente anunciou em outubro, boa parte dos elites da UTMB, que pertencem à UTMB, já também tinham mais ou menos sua agenda meio que pré-definida. Né? Então, mas em algum momento isso é legal da UTMB. A UTMB gosta de promover, né, os atletas de elite espalhados por todo o circuito. Então, em algum momento, vem nome conhecido, a gente vai ter nomes conhecidos aqui também. Legal. Qual que é a participação do governo estadual do Rio e da prefeitura no evento? Eles estão participando de maneira institucional, tanto o Estado quanto a prefeitura. Então, eles não são patrocinadores diretos, né, do evento, mas institucionalmente eles estão nos ajudando desde o básico, né? Tipo, a prefeitura ali ajudando garantindo que a gente vai ter todo o nosso as ruas fechadas, enfim, comunicação interna com a cidade, relacionamento com algumas entidades, tipo Polícia Rodoviária Federal, esse tipo de coisa. E o governo do estado ele nos ajuda de uma forma olhando mais na esfera federal, né? A gente tem algumas ICMBio, a gente conseguiu apresentar o projeto de uma maneira mais clara para quase todas as entidades com apoio institucional dessas duas esferas. Mas patrocínio direto, não. Só privado. Faltou um pouco de dinheiro aí? Poderia ter tido, né? Porque a movimentação para a cidade, a gente está falando aí de aproximadamente 4.000 corredores. A gente vai ter, no mínimo, 8.000 pessoas. Pensando que cada corredor leva uma pessoa, então tem ali... Isso dá aproximadamente 30% da população de Paraty, que tem 33 mil habitantes, quase 34 mil habitantes. Nós vamos ter um evento com mais ou menos 10.000 pessoas. A cidade vai comportar tudo isso?
Boa pergunta. A gente tem um evento cultural deles que é bem grande também, que já acontece anualmente há alguns anos. A escolha de Paraty também está um pouquinho conectado com isso, né? Não dava para fazer um evento... E tem um detalhe aqui. Lá em janeiro de 2020, quando eu fiz o estudo, eu não estava fazendo um estudo para a primeira edição. A UTMB me pediu o seguinte: eu quero que você faça um estudo de um lugar que comporte uma prova que no quinto que ela cresça 10% ao ano. Então, você tem que fazer um estudo de um lugar que comporte a prova no quinto ano, não no primeiro ano. Então, eu já fiz todo o estudo para que comportasse já um número elevado de atletas, convidados, familiares, amigos, parceiros e patrocinadores. Paraty tem essa característica, é um destino turístico já bem conhecido, então ela tem um número de leitos de acomodação, de camas em hotelaria muito grande, muito grande. E atrativos turísticos também. Então, tem desde restaurantes, como passeios, etc. Também uma cidade muito bem preparada. E só falando um pouquinho do prefeito aqui do Vidal, que está também nos apoiando muito, ele está fazendo um trabalho também muito legal, assim, de deixar a cidade preparada, de comunicar a cidade para que a cidade consiga receber o evento, né, de maneira legal lá em setembro, para toda essa quantidade. Você acertou o número. Você fez a lição de casa, sua lição de casa foi bem feita. Então, para receber essas 10 mil pessoas na cidade, que é o número que a gente está trabalhando, o próprio prefeito também está olhando isso. Poxa, vamos falar com a cidade. Então, ele criou uma agenda muito legal para conversar tanto com as secretarias de cultura, de turismo, bem como com o trade local. O prefeito Vidal tem me dado um super apoio nisso, que vai ser uma chave para que a gente consiga receber todo mundo bem lá. Isso é importantíssimo, né? Ter esse apoio, saber que vai movimentar toda a cidade. Eu vou dizer, não só a cidade, mas o estado do Rio de Janeiro é um grande evento, tem uma grande expectativa, né? As pessoas, elas são amantes de esporte outdoor. O Brasil é um dos países que mais cresce, né, na corrida de montanha, e não tenho dúvida que vai ser um sucesso o evento. Rafael Campos, cuida bem aí do percurso, porque falando cuida bem do percurso, a gente teve em 2015 uma grande marca fazendo um evento no Rio de Janeiro, e tivemos também um ano passado uma outra marca também mundialmente, e eles tiveram pequenas situações no percurso e acabaram, vamos dizer assim, derrubando o evento. Uhum. Né? Eu acho que o caminho está aí, né, Rafael? Sim. O percurso é o pilar principal. O Rafa Campos está de olho nisso, né? Cuidar assim, o percurso, principalmente quando a gente faz um percurso novo, né, Zulu? A gente está falando de um percurso que milhares de atletas vão passar onde nunca teve prova antes. Boa parte, né, dos atletas vão passar por trechos ali, segmentos que nunca foi utilizado em nenhum outro evento. Isso é um risco, e é por isso que o Rafa está indo constantemente para Paraty para fazer os últimos detalhes, ajustes. E aí eu acho que conecta um pouco com a UTMB. A UTMB, ela nos auxilia muito nesse plano de resgate. Ela olha... Eles vieram aqui já 4 vezes para o Brasil, e a gente está olhando muito isso, né? Quanto tempo uma ambulância chega, se precisa de moto, se é a cavalo, se é a pé, se é não sei o quê. Se acontecer em todos os pontos do percurso, existe um plano de resgate. Para todos os pontos, para qualquer momento. Então, isso é um plano que está sendo desenhado agora, inclusive. A gente está lapidando esse plano agora. A gente conclui ele no final de agosto, na verdade. E isso acho que é chave para o sucesso do evento. A gente sabe, é o que você falou, às vezes você constrói um negócio muito legal, mas se 20%, 30% dos atletas se perderem no percurso, acabou. É um evento que começa a ficar complicado. É um contratempo que a gente não pode ter, né? Então, tanto a parte de resgate, marcação de percurso, o Rafa tem uma missão ali muito desafiadora de garantir, com essa quantidade de atletas, que não é pequena, garantir que todos estejam seguros e larguem e cheguem em segurança, né? Para que a gente possa, em 2024, né, já ter um evento, não necessariamente maior, mas um evento tão bom quanto, e que a gente consiga, né, realmente chegar ao Brasil, né? A UTMB tem que chegar no Brasil com o pé direito, né? A gente quer chegar com o pé direito e fazer nossa lição de casa. E falando agora como treinador, eu participei desse evento, só para você ter uma ideia, eu me machuquei no KM24 na hora de descer.
E aí pediram para eu ir até os 55, onde estava a ambulância no asfalto. Você imagina alguém que está machucado Impossível. ter que caminhar do 24 ao 55. E aí eu falei assim, é um desaforo. Se eu vou até os 55 caminhando, eu vou até os 60, que era o final, né? E foi isso que eu fiz. Então, assim, a gente ter esse cuidado com o ser humano, ter esse cuidado com o atleta, eu acho que é a melhor experiência que um atleta pode ter. Né? Você vai perguntar para mim, você voltaria nesse evento? Eu não volto no evento e não levo meus alunos no evento, porque faltou entregar. E se fosse algo grave, se fosse uma fratura exposta, se fosse uma picada de cobra, né? São coisas que podem acontecer na montanha. E aí não deram suporte. O valor da inscrição era baixíssimo, por isso que eu sempre falo para as pessoas, tomem cuidado quando você vê um valor de inscrição. As pessoas criticam muito, né? Rafael, é um absurdo você cobrar R$1.000 numa inscrição, mas é melhor você ter um investimento, né, e ter toda essa segurança por trás do que você pagar um valor que é 1/5 e não ter esses cuidados, né? Sim, isso é super importante e na UTMB aqui no Brasil a gente está muito preocupado, é um dos pontos, assim, eu diria que é o ponto prioritário nosso, é garantir todo esse cuidado com o atleta. E a gente vai estar super preparado. O Rafa Campos é um profissional extremamente competente, ele tem uma experiência muito grande com relação a isso, a eventos de grande complexidade, né, que você precisa se planejar muito tempo antes. Né? Claro que a gente sempre está torcendo para que nada ocorra, mas a gente sabe que eventualidades podem acontecer, como aconteceu com você. E até queria aproveitar um gancho rápido aqui, só para fazer um ponto sobre você como professor. Né? Quer dizer, você... Tem um ponto que eu queria trazer aqui para deixar aqui para você mesmo. Eu acho que o professor tem um papel muito importante nessa questão de provas de trilha, principalmente ultradistância, né? Onde eu acho que na escolha, às vezes, de qual distância o atleta vai fazer. Né? Às vezes você sabe que seu atleta ele quer fazer o 55, mas é um cara que vai ter é melhor o 35. Eu acho que existe acho que é um ponto a ser melhorado, de maneira geral, não estou falando de ninguém especificamente, que eu acho que os professores, cara, têm um papel tão grande nessa história, porque isso impacta na segurança do evento. Exatamente. Porque se tem muita gente inscrita em percursos errados, vamos dizer assim, né, que não são compatíveis com a habilidade, com a capacidade daqueles alunos e atletas, isso começa a virar uma bola de neve. E eu sempre penso assim, o professor ele é um elemento importante para a prova, né? De uma certa forma, porque ele está lá, você é o que mais conhece os seus atletas. Sim. Você é o primeiro que pode dizer, 55 não está legal, vai para o 35 que vai ser melhor esse ano e depois você evolui. Eu queria saber o que você acha disso, né? O quanto que isso, de fato, qual que é o poder que você tem, né, como professor. Eu sei que também deve ser difícil, né? Às vezes o aluno está querendo ter aquele sonho de correr uns 50 quilômetros, você vai lá e joga água no chope dele, né? É difícil, mas para quem me conhece sabe que não é difícil, não. Eu falo que eu sou treinador, eu não sou coach, eu não sou motivacional, não estou aqui para agradar, e sim para falar a verdade para o aluno, né? Tanto que eu tenho daqui a pouco uma gravação para ensiná-los, né? Eu falei, vou gravar esse vídeo, vou ensiná-los como escolher uma distância numa prova de montanha. Como que isso é feito? A gente nunca escolhe pelo número. A gente escolhe pelo tipo de terreno, pelo desnível positivo e também pelo desnível negativo. Perfeito. Por quê? Eu estive agora em Serra Fina, repetindo, e tive em 80% do percurso do quilômetro da prova que vai ter de 35K. E ali eu fiz uma análise rápida. O tipo de terreno é extremamente difícil. É técnico. E esses 35 é mais difícil do que uma prova de 50 que eu corri no início do ano. Então, você nunca escolhe pela distância. É importante você entender o terreno. Importante entender onde você vai correr. E eu falo que o treinador ele tem a obrigação de falar a verdade para o aluno. Uhum. Eu falo que quando você me procura para fazer um projeto, eu estou junto com você no projeto. Mas eu tenho que ser realista, olhar nos seus olhos e falar assim, você não está pronto. Eu comparo sempre a corrida com a comida. Eu gosto de cozinhar. Você precisa do tempo ideal. Se você não tiver o tempo ideal, ou você vai comer cru, ou você vai comer queimado.
Assim é a corrida. Você precisa de uma preparação. Eu não posso olhar para o seu evento, que é um evento lindo, que chama atenção, que tem um marketing lindo, e querer fazer o 110. A minha história do passado não me traz um atleta presente. O que eu fiz no passado eu tenho que esquecer, eu tenho que ver as minhas atuais condições. Perfeito. E você perguntou, Zulu, qual distância você correria? Hoje, se eu fosse correr a UTMB Paraty, 34 km é o que eu daria conta hoje. Legal. Não importa que no passado eu fiz 60, 70. O que importa é como você está hoje. E essa obrigação, essa alta responsabilidade, não é só do treinador. O aluno ele tem que entender isso. Eu falo assim, a qual preço você vai correr isso? O quanto você vai pagar? Você não pode pensar só no evento. Terminar o evento, começar a fazer conta para passar no corte. Porque quem corre para passar no corte é porque não treinou, Rafael. Sim. Né? Quem treinou não vai pensar em corte, ele vai pensar sempre na estratégia que ele tem durante a atividade. Agora, quem não treina, fica pelo caminho. E muita gente fica pelo caminho pela falta de treinamento. Então, essa responsabilidade ela é geral. Teve um evento agora recentemente, e eu até conversei com uma das pessoas, eles colocaram o 55K de forma gratuita. Eles cobraram as outras distâncias e colocaram o 55K de forma gratuita. Eu falei assim, cara é maluco. O que vai acontecer? Pelo fato de ser de graça, vai todo mundo que não tem condições. Só que machuca um lá, machuca outro aqui. Quantas ambulâncias você tem? Quantos socorristas você tem? Você começa a onerar o seu evento, você começa a prejudicar o seu evento. Então, isso é importantíssimo. Não somente do treinador falar a verdade, né? Porque qual que é o grande legado de um treinador? É ter o atleta dele competindo, correndo sempre. Exato. Né? E construindo. E eu tenho essa ideia. Não é porque eu corri em janeiro, fevereiro ou março 50K que agora eu tenho que ir para 80K. Eu tenho que dar um passo atrás para depois dar 2 à frente. É assim que funciona a corrida de montanha. Você entender isso e você respeitar o seu corpo, você com certeza irá longe. Muito legal. Não, quero assistir esse que vai gravar, eu já quero, vou até ficar aqui para assistir. Eu acho que é importante, né, a gente ensinar. Eu falo que eu não me importo de ensinar, Rafael. Eu acho que quem é apaixonado por corrida, e eu tenho várias pessoas, antes eu chegava e falava assim, não, você não vai participar. Hoje eu falo assim, a gente vai estudar e vamos ver quais são as possibilidades. E se você não estiver apto, eu vou ser, ou apta, eu vou ser o primeiro a dizer que você não está em condições. Né? Porque quando me perguntam, Zulu, qual que é a prova mais difícil que você já fez? Eu falo, a que eu menos treinei. Boa. Sempre será a mais difícil. Né? E por isso que escolher longas distâncias, escolher 110 km, escolher 55 km, eu acho que a maioria das pessoas conseguem fazer, mas a que preço? Agora, o difícil é você treinar para 110, para 55. Né? Isso é muito difícil, isso demanda tempo, isso demanda investimento, demanda suplementação, demanda fisioterapia, demanda tantas coisas. Então, assim, vou usar aqui o lema de um concorrente seu, não é só correr. Não é só correr. Um abraço para o Paulinho. Paulinho Lamy. Rafael, o papo está muito bom. As pessoas, o que elas podem esperar da Paraty Brasil, by UTMB? Porque ninguém fala Paraty Brasil. By UTMB, E, Zulu, esperem um evento onde teremos um encontro da comunidade trail numa cidade maravilhosa, charmosa, que é Paraty. Cidade muito acolhedora, inclusive. Então, do ponto de vista esportivo, vocês vão conhecer a Mata Atlântica, então esperem conhecer o extraordinário. A Mata Atlântica ela é extraordinária. Ela representa muito o Brasil, o que é uma coisa muito legal. Então, para os atletas que nunca correram de verdade dentro de uma Mata Atlântica, eles vão encontrar algo extraordinário, uma coisa incrível. E um evento que vai estar, obviamente, muito bem preparado, estruturado para receber todo mundo, com hospitalidade. A gente vai ter muita novidade, encontros de marcas na Expo, como eu falei aqui, de marcas que estarão conosco, e atletas do mundo inteiro. Então, é um momento
tão legal de ver que tem 24 estados brasileiros, faltam poucos para completar aqui todo o Brasil. Então, estou falando quase todo o Brasil vai estar representado. Quase todo o Brasil. 29 países diferentes. Caramba. E não são poucas pessoas. Estou falando de mais de 500 atletas estrangeiros. É muita gente. Então, é um evento onde a gente vai poder... É um encontro onde a gente vai poder celebrar um momento do trail nacional de maneira muito bacana, com uma prova desafiadora e com um evento que vai marcar aí o trail nacional. Vai ser um momento muito importante para o trail, para mim, para você. Milhares de pessoas, vão ser milhares de histórias escritas ao mesmo tempo. Então, cada um tem sua história, você sabe como que é, cada prova é uma história. Então, a gente está esperando encontrar todo mundo, venham preparados, não deixem de treinar. Só de te ouvir aí já estou querendo cancelar minhas inscrições de algumas provas que Não, dá tempo. Mas treinem, fundamental virem, né, preparados para uma prova que, lembrando aqui no começo, quando a gente anunciou que era Paraty, tinha muita gente, ixi, praia, não vai ter altimetria. Essa é a pergunta que eu queria fazer em relação a esse preconceito. Existem 2 preconceitos que foi muito falado nas redes sociais. A escolha de Paraty e Rafael Miranda como diretor-geral. Sim. Fale sobre isso. Boa. Essa questão de não ter altimetria caiu por terra. Eu vi lá que o negócio é brabo. Você sabe, 100 km com 5 mil não é uma prova qualquer. É uma prova que vai dar trabalho para muito atleta. Né? Mesmo as distâncias menores, que estão com uma altimetria mais tranquila, né? A gente está falando de 23K com 600, 700 metros, não é uma grande altimetria. Mas já é uma altimetria. Quem está começando sofre, né? Sofre um pouquinho. Mas, especialmente os 50 e o 100K, a gente colocou uma altimetria de gente grande. As montanhas, aquele paredão verde da Serra da Bocaina, né, que são as montanhas ali da Serra, elas são, em alguns trechos, muito íngremes. Né? A gente sai de 0 para quase 2.000, Zulu. É 0 para 2.000 num paredão de 5 km, 6 km. Então, tem uns trechos lá que dá para fazer um VK. E sobre Rafael Miranda... Estou aqui, já me apresentei. Eu sou um outlier, eu sou um cara que vim de fora, vamos dizer assim, né? Mas que já estou muito bem conectado. Estou realmente agora, por mais que tenha um outro organizador que eu ainda não me conectei, a maioria já estou muito bem relacionado, a gente já tá se falando, estou sendo muito bem acolhido por muitos outros organizadores, o que é legal. E eu não estou fazendo sozinho. Tem o Rafa Campos, tem outras pessoas que estão participando também. Não sou só eu e o Rafa Campos também. Existem outras pessoas que contribuem muito com o evento, né, no evento como um todo. E o mais importante é vocês entenderem que a UTMB está vindo para cá como uma marca. Né? Eles estão vindo aqui para trazer uma coisa diferente para o público brasileiro de maneira muito profissional. Então, a gente quer exatamente mostrar um evento realmente profissional em todos os aspectos, seja na parte esportiva, seja na parte mais de experiência do atleta como um todo. Então, isso tudo vai ser divertido, vai ser muito divertido produzir tudo isso. Já tô sem dormir já há algumas semanas. Eu ia fazer essa pergunta. Já está sem dormir já? O sono já está comprometido. É muita coisa, né, Zulu? Muita responsabilidade. É muita responsabilidade, o peso é grande. Ao mesmo tempo, é uma realização de um sonho. No final, acaba sendo uma mistura, né, de um sonho pessoal com uma realização profissional. Isso é um peso, né, que a gente tem que, né, no final das contas, eu tenho que cuidar de milhares de atletas que já estão inscritos e que estão esperando o extraordinário. Então, a gente quer entregar o extraordinário. Então, são muitas frentes para cuidar. Eu estou administrando muito bem tudo isso, mas o sono fica comprometido. Aquela pressão de você acordar, puta, falta só 60 dias, né? Faltam só 50 e poucos dias. Mas estamos aí. Obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar batendo esse papo aqui com você. Você trouxe perguntas difíceis também. Você não me poupou, né? Poxa vida. Eu falo que sempre que eu venho trazer um convidado aqui, eu falo assim, eu não tenho amigos, tá? Eu estou aqui para perguntar e eu desconheço tudo. Então, as perguntas que eu irei fazer, eu não sei a resposta. Então, você se vira nos 30 aí do outro lado para responder. Mas sempre com muito respeito, sempre dúvidas que as pessoas acabam trazendo. Aliás, tem uma dúvida de um ouvinte assíduo
na montanha, pediu para perguntar para você, o Hamilton Zica, que vai estar no 110, se você vai disponibilizar o GPX. Vamos, a gente vai disponibilizar um pouco... Boa pergunta, isso aí... Tá. Vou explicar rapidinho. A gente vai disponibilizar antes do evento, certamente, antes da prova. A gente só não disponibilizou ainda porque a gente está fazendo as últimas negociações com proprietários de de propriedades particulares, né? Então a gente não soltou porque a gente não pode deixar muita gente passar ali em lugares que a gente ainda não fez o acordo final. Então é mais por isso, não tem outro motivo além desse. Nosso intuito é disponibilizar, a gente vai disponibilizar antes, até para a segurança do atleta, o que talvez não dê tempo de sair treinando, mas já tem muita coisa, tem muita gente indo lá, já pegou ali pelo mapa que já tem disponível no coisa, já dá para saber ali o caminho, tem muita gente já fazendo bons treinos. Eu estou recebendo vários feedbacks legais também de pessoas que estão fazendo treino. Tem gente que treinou 55 km inteiro, por exemplo, que foi legal. Então, dá para ir ali. Se alguém for, mesmo sem o GPX, vou pedir só para tomar cuidado com essas propriedades particulares, né, que você está entrando em terras, né, privadas. Mas o GPX vai estar. Hamilton. Em breve você receberá o seu arquivo GPX do 110, que para mim parabéns pela inscrição, porque tá desafiadora, você vai gostar muito. O Hamilton 110 para ele é perigoso ele querer fazer e voltar do jeito que ele é. O bom é que o nosso podcast está longo, porque ele sempre fala para mim, o podcast foi curto, não deu nem para eu terminar o meu treino, acabou o podcast. Né? Então, dessa vez, ele vai estar ouvindo bastante. Você sabe que eu falei do GPX, alguns organizadores negam o GPX, né? E isso pode salvar o seu evento, né? Sim. A gente olha como um item de segurança. A gente só nos priorizou por uma questão das propriedades, mas até boa parte do circuito da UTMB tem lá para você baixar. É padrão da UTMB disponibilizar. Então, a gente também é padrão, a gente só nessa primeira edição, por conta desses detalhes das propriedades particulares, é que não foi, mas... E antes do evento a gente vai soltar, isso eu já posso garantir. E eu vou poder acompanhar ali os alunos em tempo real, vai tudo certinho. Tudo bonitinho. Passagem com vídeo. Vai. Padrão TMB. Sim. Que maravilha. Sim. Rafael, eu desejo a você todo sucesso. Eu sei que as pessoas sempre fizeram a seguinte pergunta: por que você, Zulu, não organiza uma prova? Eu falei, porque eu me considero uma pessoa normal. Né? Querer organizar uma prova, você tem que ter muita coragem, né? Tem que ser ousado, a responsabilidade é muito grande. E você, Rafael, você é um cara bem corajoso, ousado, mas para obter sucesso tem que ser assim. Não teria uma outra forma de você mensurar isso, e eu tenho certeza que você já entrou para a história do trail brasileiro. Manda o Rafael Campos cuidar do percurso, que já deu tudo certo. Boa. Né? Que, com certeza, esses próximos 4 anos, vamos contar que esse ano já estamos contando o evento, vai ser uma prova que as inscrições irão acabar em 48 horas e o pessoal da França vai falar, vamos investir mais no Brasil. Sim. Vamos colocar 2 etapas aí por ano, que o negócio aí funciona, porque tem muita gente que gosta de grandes eventos e a gente vê acontecer os grandes eventos no Brasil e eles terem sucesso, porque eles entregam um percurso legal, eles se preocupam com os atletas, eles ali têm é quase uma prova de autossuficiência, mas você chega lá, tem uma água gelada, tem um isotônico, isso é o suficiente para a gente, porque eu falo que eu não como nada diferente na prova, tá? Pode ter lá o Lindt, o Chandon, eu vou consumir o que eu consumo no treino, mas se tiver uma água gelada, um isotônico, isso já ajuda muito. E dizer muito obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui na montanha. Eu tenho certeza que foi uma conversa leve, enriquecedora, e as pessoas com certeza irão conhecer o Rafael Miranda de verdade. Muito obrigado. Obrigado a você, Zulu. Valeu. Valeu. Eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. A Autoescola Ideal Suzano. São 27 anos de comprometimento e respeito. Entre em contato pelo 11 9811 27 537.
E a LA Studio, você que é fabricante de roupas e quer ter suas estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. Entre em contato pelo 11 99 23 36 265. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças e campanhas nas diversas mídias, suportes, acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Acesse www.colmeiaprint.com.br. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br. A Equilíbrio Esporte, a sua loja da alta performance. Se você busca superar os seus limites, encontrar equilíbrio e viver uma vida ativa, seja bem-vindo a Equilíbrio Esportes. A loja que compartilha sua paixão pelo esportes está pronta para te levar além. É isso, acesse www.equilibrioesportes.com.br ou pode chamar no WhatsApp no 11 26 25 29 99. E se você quiser ter um belo desconto, use o cupom Na Montanha 10 e tenha 10% de desconto na